Olá, salve, salve a todos, aqui Manuel Carvalho e esse é mais um dos episódios do nosso podcast, o podcast Não Cai na Onda, e na oportunidade, no sexto episódio, estamos trazendo uma das pessoas que eu considero a pessoa que tem as melhores histórias para contar para vocês e que vai transformar literalmente a sua vida. Como Paulo nos afirma que buscar cargo na igreja é uma coisa boa, o que vemos nos últimos dias é que as pessoas têm parado nos primeiros versículos do texto. É com muita alegria e com muita satisfação que eu quero que vocês recebam agora no nosso podcast, no sexto episódio do podcast Não Cai na Onda, ele, o pastor evangelista Ricardo Alves. Deus abençoe, meu querido, Pai do Senhor, irmão Manuel, a toda a audiência, telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que esse vídeo chegará até você, mas quero dizer que é um grande prazer estarmos aqui e quero também agradecer e louvar a Deus pela vida do irmão Manuel e dar aqui a minha parcela de contribuição nesse grandioso reino que é o reino de Deus. Deus abençoe. Estamos às ordens. Amém, pastor Ricardo. Agora estamos ambos na tela. Como o nosso podcast hoje está itinerante, o senhor, para que todo mundo entenda, o senhor fala de qual município do estado de Alagoas? Atualmente, irmão Manuel, estou residindo na cidade de Boca da Mata, né? Aqui a 70 quilômetros de Maceió. E nessa região aqui de mais puxando para a zona da mata, próximo de São Miguel. Estamos a 70 quilômetros da capital. Boca da Mata é o nosso lugar. Coisa boa, coisa maravilhosa. Atualmente, o evangelista Ricardo é pai de duas jovens maravilhosas. Como é o nome das jovens? A mais velha tem 20 anos, né? É a Rízia, Hilary Rízia. E a mais nova, de 15 anos, que é a Yasmin Rani. Duas moças. Duas moças lindas. E como é o nome da esposa do abençoado? A minha esposa chama Isabel. Isabel, mais conhecida como Bel entre os irmãos. Bom, irmã Bel. Pastor Ricardo, é uma alegria muito grande para o Não Cai na Onda lhe receber no nosso podcast e no nosso sexto episódio do podcast Não Cai na Onda. Uma alegria maravilhosa. Eu estou itinerante hoje, não estou fazendo do nosso cenário, porque o nosso pastor está lá em Boca da Mata e hoje nós temos reunião à noite na igreja. Estamos fazendo aqui uma gravação. Está indo ao ar agora, às 19 horas, mas está sendo gravado esse podcast. Mas nem por isso vai ser diferente dos demais. Nem por isso você vai deixar de ser impactado por todas as histórias que vão ser contadas e trazidas nesse podcast dessa tarde. Pastor Ricardo, vamos começar do princípio? Sim. Vamos lá. A ideia do podcast Não Cai na Onda é trazer histórias que transformem vidas. E aí, eu estava comentando há pouco com o senhor aqui no backstage, antes de começarmos, que o senhor, na verdade, tem uma aventura ministerial. Porque o senhor começou muito jovem no ministério, acredito que em terra e idade. Quando o senhor aceita a Jesus, o senhor já tinha na sua cabeça, no dia que o senhor dobrou o joelho e aceitou a Cristo, o senhor tinha na sua cabeça que iria alcançar tudo que o senhor alcançou ao longo da sua história? Irmão Manuel, não. Eu sempre resumo a minha vida em 4 períodos, né? O primeiro foi a minha conversão, né? O segundo período que foi o período de aprendizagem, e o terceiro período que foi o período de maturidade, e o quarto período que é o período de crescimento e experiência, né? Isso para mim, a minha vida foi dividida nesses períodos, né? Quando eu me converti, no ano de 1995, como eu te falei anteriormente, no início, antes de nós entrarmos no ar, na nossa família não tem ninguém assim com ascendência ministerial, né? Pastor, presbítero, evangelista, diácono, não tem. Da nossa família, só o meu avô e minha avó frequentavam a Igreja Batista, mas nós não tínhamos assim essa ligação com a Igreja Evangélica. Então, quando eu me converti no ano de 1995, aí na cidade de São Sebastião, próximo à cidade de Arapiraca, né, de onde o senhor fala, de onde o senhor está conduzindo aí o trabalho,
Foi exatamente naquela cidade onde tudo começou, na minha vida ministerial e também na minha vida cristã. Eu acredito que é um dia para mim que eu nunca vou conseguir esquecer, porque aquele dia ficou gravado na minha memória, né? Foi o dia 21 de maio de 1995, quando eu adentrei ao templo da Igreja Assembleia de Deus, e ficava ali na Rua São Paulo, me lembrei, Rua São Paulo era o nome da rua, e entrei ali no templo da Assembleia de Deus no dia de domingo à noite, e ali fui ouvir pela primeira vez o Evangelho. Ao ser feito o apelo, o convite, né, eu fui até ali na frente, mas aconteceram algo assim, algumas coisas bem interessantes que eu gostaria de relatar aqui, pois de repente isso vai servir para alguém. Por favor. Vai trazer para uma experiência para alguém. Toda a vida como jovem, né, que nós fomos, nós passamos por toda essa fase, a infância, a adolescência, e chegamos ao período da juventude. Eu me converti justamente nesse período da juventude, né? Eu tinha completado 19 anos, então estava aí bem na plena juventude. E aí acontece que tinha muitos amigos, muitas amizades na cidade, todo mundo gostava de mim, assim, uma pessoa, eu sempre gostei de fazer amizade, nunca fui aquela pessoa de birra, de briga, de confusão, de questão. Enfim, quando eu me converti, os meus amigos, eles iam para a porta da igreja e ali ficavam na janela para observar se realmente eu tinha ficado crente, porque nem eles acreditavam que aquilo ali tinha acontecido. A pessoa que orou por mim na noite do meu lado foi o irmão Genildo, que é justamente o filho da tua esposa, né? Isso, e trouxemos ele num podcast também aqui. O segundo episódio foi uma reprise de uma entrevista que eu fiz com ele do lançamento de um livro. Que maravilha. Então, o irmão Genildo, ele me via passar todas as tardes, irmão Manuel. Quando eu era muito fanático por futebol, por bola, e eu gostava de todas as tardes eu fazia questão de treinar, e eu passava sempre de frente ao mercado que ele trabalhava, ele gerenciava um mercado em São Sebastião, e todas as vezes que eu passava por ali, de chuteira, de meião, com a bola, ele ficava me observando, e certa feita, ele só falou no coração, eu vou orar por esse moço, para quando ele ficar crente, ele ser fiel, ele ser assíduo na igreja, assim como ele é fiel ao futebol. E justamente foi o que aconteceu. Né? No dia que eu me converti, no dia que eu aceitei a fé, eu estava no templo e eu não observei a pregação, a mensagem, eu não conseguia assimilar o que estava sendo tratado ali no culto, mas eu me lembro perfeitamente que o presbítero José Ursulino, que era o irmão Juca, que era o dirigente da congregação na época, pai do Anderson, e é uma pessoa que nos ajudou na época, ele que estava dirigindo o culto, e foi ele que lançou o convite. Na hora que ele lançou o convite, que eu fui me levantar, irmão Manuel, eu observei que as minhas mãos e os meus pés eles estavam acorrentados. É interessante que ninguém conseguia ver aquilo, mas eu via perfeitamente que eu estava preso. Havia umas correntes nos meus pés e nas minhas mãos. E dentro do meu coração, eu fiquei aflito e eu pensei, Senhor, levanta alguém aqui dentro deste templo para me convidar, ou me chamar, ou me pegar pela mão e me levar até ali à frente do púlpito para que eu possa receber a oração, né? E realmente me converter naquela noite, porque eu precisava ser crente naquele dia. E é interessante que quando alguém olhou para mim e me convidou, moço, você não quer ser crente? Eu falei, quero. Quando eu falei, quero, irmão Manuel, automaticamente aquelas correntes caíram das minhas mãos e dos meus pés. Quando aquelas correntes caíram e foram assim para debaixo da banca da frente, a bancada de madeira, ela caiu debaixo daquela bancada na frente. Então foi algo assim que me marcou muito. Naquele dia, quando eu me levantei da oração, eu esperei para abraçar todo mundo, para me confraternizar com todos, para me congratular com todos, porque eu senti uma liberdade de espírito dentro do meu coração. Aquele vazio que existia dentro de mim foi preenchido naquela noite. E quando eu me lembro, quando eu saí do culto, já eram aproximadamente umas 9h10, 9h15 por aí, algumas lâmpadas da rua estavam apagadas, e eu abri os meus braços e saí gritando que estava livre, livre, livre. As pessoas saíram fora e pensavam, com certeza foi alguém que estava preso e acabou de ser liberto. Então, quando eu cheguei em casa, falei para minha mãe, a partir de hoje eu sou crente, falei para meus irmãos, a partir de hoje eu sou crente. E todo mundo não acreditou que, de fato, eu fiquei crente. Mas, já de início, eu nunca pensei, irmão Manuel, em
assim, nunca almejei nenhuma posição, nenhuma responsabilidade ministerial na igreja. Eu não pensava nisso. A única coisa que eu queria era servir a Deus com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu pensamento, com toda a minha fé. Era só isso que eu queria, era só servir a Deus dessa forma, sem pensar em nenhuma responsabilidade da igreja. Aí o que é que Deus faz? Vai lá e carimba. Então vamos por partes. Vamos por partes. Depois da conversão, o que é que chamou a atenção do senhor no ministério para que o senhor pudesse se posicionar? Ou não houve isso, não teve um chamado de atenção? O senhor foi pelo simples fato de que achava que era o certo estar ali, colando, junto com os dirigentes, aprendendo com os anciões, vamos dizer assim, com os mais velhos da casa? Ou teve alguma coisa que lhe chamou a atenção, que disse assim, ei, dá para ir por aqui, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida? Como foi? Teve, na realidade, irmão Manuel, foi assim. O senhor sabe muito bem, eu acredito que o senhor já vem de uma geração onde nós trazíamos em grande estima as nossas lideranças, né? Nós víamos os pastores, os líderes das nossas igrejas como se fossem anjos de Deus, né? A gente até pensava que eles eram feitos, eu mesmo particularmente pensava que eles eram feitos de uma massa diferente, né? Então, assim, a gente tinha reverência àquele respeito. Então, a vida destes homens, elas serviam de espelho para nós, né? Pelo menos para mim, eles serviam de espelho. Eu louvo a Deus, irmão Manuel, porque de início eu tive assim uma boa mentoria em relação ao crescimento espiritual e à maturidade. Eu tive bons pais na fé que me orientaram, né, logo de início me incentivaram à prática da oração, à prática do jejum, à prática da leitura diária da palavra de Deus, o incentivo de ler a Bíblia durante um ano. Então, assim, eu tive uma boa mentoria, mesmo sendo uma igreja pequena, mesmo sendo uma igreja muito simples, mas havia pessoas de grande cabedal, pessoas de uma estirpe extraordinária, pessoas bem capacitadas, bem treinadas para nos orientar no caminho. Então, esse foi o pontapé inicial, né? Eu comecei a observar, não por desejo, mas ver que ser ou seguir o caminho de um homem de Deus era algo gratificante para a minha vida. E assim, mas eu não vi nenhuma oportunidade, era só um estilo de vida a se seguir, porque eu vi que o homem de Deus, eles realmente eram pessoas de respeito. Então, foi isso aí que me chamou a atenção. Glória a Deus. Sim, sou dessa época também, e eu estava até com uma discussão essa semana acerca desse tema, que o que é engraçado é assim, na nossa época, a gente não tinha a oportunidade de ter o acesso ao conhecimento que as gerações atuais têm, Exatamente. mas nós tínhamos uma coisa que a geração atual não tem, que era aquela devoção de Isso. oração, de consagração, de jejum. Exatamente. É isso aí. Aí Mas, é muito dessas coisas que hoje em dia eu sinto falta. E para o senhor ter uma ideia, o movimento Não Cai na Onda foi criado dentro de uma sala da escola dominical para atender às necessidades dos jovens que ficavam com perguntas: tatuagem, pintar cabelo, não sei o que, tal. Então, cria um movimento Não Cai na Onda, a gente vai explicar por que não pode cair na onda disso, daquilo, outro. Mas aí, o que é que o senhor tem a aconselhar o jovem que está agora assistindo o nosso podcast, nesse exato momento? Inclusive, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, seja eclesias, seja igreja, compartilhe esse podcast e faça alcançar mais pessoas. Qual o conselho que o Senhor tem para dar para essa geração atual, não é nem para as futuras, é para a que está vivendo atualmente, que eles possam seguir, para que eles possam alcançar pelo menos uma posição ministerial que não seja simplesmente por posição ministerial, mas sim por zelo à obra de Deus, por cuidado do reino de Deus, porque muitas das vezes os jovens estão se enquadrando para arrumar uma posição simplesmente pela posição e esquecem muitas das vezes o zelo à obra de Deus e essas questões. O que é que o senhor aconselha? irmão Manuel, passando essa primeira parte, né, passando essa primeira parte da conversão,
O conselho que eu quero dar é utilizando essa questão do meu testemunho, do meu chamado, do nosso chamado especificamente. Como eu te falei, eu não pensava, nunca passou pela minha cabeça isso, de chegar a uma posição ministerial no futuro. Porém, Deus começou falando comigo ainda muito cedo. Deus usava as pessoas em profecia e falava que o Senhor ia me levantar, que o Senhor ia me levar a determinados lugares, a outros estados, a outras terras, a outras culturas. E assim, aquilo ali para mim era difícil de me entender, porque eu me via num lugar onde as expectativas eram muito poucas, a gente não tinha muitas expectativas, então eu imaginava como que isso vai acontecer e de que forma que isso vai acontecer. Então, como que essas coisas começaram a acontecer? Primeiro, eu fui convocado para atuar como porteiro da igreja ainda muito cedo, muito cedo. Eu acredito que com alguns meses após a minha conversão, eu comecei já a atuar na porta. Já me orientaram a vestir um paletó, a pôr uma gravata e a ficar na porta para receber os irmãos. Me orientaram, já comecei a participar de reunião de obreiros. E assim, tudo na minha vida, irmão Manuel, aconteceu, é interessante isso, aconteceu como segundo. Tudo na minha vida eu fui segundo. Até quando o senhor me perguntou, né, qual que era a minha posição hierárquica na família, eu sou o segundo filho. Né? Então, tudo na minha vida aconteceu como segundo. Quando eu comecei a atuar na porta, aí logo depois eu comecei a ajudar na escola bíblica dominical. E aí eu fui ser o segundo professor daquela classe, da classe de jovens. E ali foi o primeiro passo, irmão Manuel, que começou na nossa vida, onde houve aquele despertamento pelo ensino da palavra, houve aquele despertamento para conhecer a palavra. Foi dali que começou a surgir, começou a nascer esse desejo pela palavra no meu coração. Então, dali começou tudo. Hoje, irmão Manuel, qual é o conselho que eu poderia dar hoje? Todos nós devemos ter um começo. E eu acho que o começo que nós devemos ter, o começo é começar certo. A maneira mais fácil, a maneira mais correta de começar é começar certo. É não atropelar, é não ultrapassar, é não desviar, é não pegar um atalho para chegar primeiro, porque isso não dá certo. Nós precisamos galgar tudo certinho, de acordo com aquilo que Deus preparou para nós. A nossa caminhada, a nossa jornada tem que ser assim. Então, o meu conselho é começar embaixo, começar pequeno mesmo. O conselho é começar certo, é começar pela palavra, é começar pelo ensino, e ali vai, né, sendo orientado, vai sendo capacitado, vai sendo treinado, até futuramente chegar àquilo que Deus quer. Então, o conselho que eu quero deixar é esse, comece certo, comece pela palavra, não precisa atropelar, não precisa pegar elevador, não precisa pegar atalho para chegar primeiro, não. Começa de baixo pelo primeiro degrau, vai começando lá embaixo, assim como nós começamos. Esse foi o nosso início. Começamos pela porta, depois saímos da porta, entramos para o interior da igreja, onde começamos a servir como diácono, depois nós começamos a servir ali na escola bíblica dominical, e depois nós fomos para o púlpito, mas nós começamos ainda fora. Então, o conselho que eu deixo para as gerações de hoje, para a nossa juventude de hoje, é que comece assim também. Comece lá fora, pequeno, servindo, e com certeza Deus vai levar a posições extraordinárias para a glória do nome dele. Porque ultimamente tem havido um movimento tão grande de uma renovação do evangelho. O tal do neopentecostalismo entrou dentro das igrejas pentecostais. O tal do novo Pentecoste tem entrado dentro das igrejas, e o que é que eu acho engraçado? O que eu acho engraçado é que eu vejo muita gente profetizando hoje. Muita gente profetiza demais. Os caras pregam, já profetizam, já falam, já não sei o que e tal. E muitos jovens, muitos desses profetas são jovens, e a internet tem propagado muito. Tem um famoso aí na internet mesmo que
fica mandando o camarada chamar ele de mentiroso. E, meu Deus, vai se perder tão cedo, o rapaz tão novo. E assim, é um conselho importantíssimo. Por quê? Porque o jovem precisa entender que ele precisa primeiro servir. O nosso pastor aqui, o pastor Marco, ele diz assim: aqui no altar não sobe para ensinar quem não senta para ouvir. Isso, perfeito. O passo primordial é entender que nós estamos no reino para servir e não para ser ovacionado, não para ser alguma coisa ou aparecer alguma coisa. Muito bem, muito obrigado pelo conselho para as nossas gerações, porque estão precisando para ontem. Agora vamos de história, né? Por onde o senhor passou saindo de São Sebastião, o senhor rodou o Brasil, foi o Ministério Bumerangue, rodou o Brasil e voltou para Alagoas. Deus é bom. Tudo começou, irmão Manuel, no ano de 1997. Nós estávamos em uma reunião de obreiro na cidade de Junqueiro, porque antes São Sebastião era uma congregação que pertencia ao campo eclesiástico de Junqueiro, né? E o então saudoso pastor José Firmino da Silva era quem presidia no Senhor naquele campo. E lembro-me que em uma das nossas reuniões de obreiro, ele sempre trazia um obreiro do estado, né, de alguma cidade vizinha, para dar a instrução, para dar a palavra, o ensino para os obreiros, especificamente para os obreiros. Essas reuniões geralmente aconteciam numa terça-feira à tarde, né? E à noite nós tínhamos o culto o culto de Santa Ceia, com a participação de todo o campo. Então nós saímos de São Sebastião e ia para lá, uma caravana de obreiros íamos para lá. E lembro-me que em uma tarde, naquela terça-feira, o pastor Manuel Ferreira, que era o pastor da Assembleia de Deus em Piaçaba do Sul, na época, ele foi o pastor que foi dar o ensino para os obreiros naquela tarde. E quando ele viu aquela pleiade de obreiros ali, toda aquele exército de soldados, tudo bem trajado, tudo bem posicionado ali, ele ficou admirado da quantidade de obreiros que tinha no campo de Junqueiro. E ele esboçou, naquele momento, uma certa apreensão, uma certa tristeza no coração dele, por estar trabalhando em um campo que não tinha obreiros, nem para servir a Santa Ceia tinha obreiro. Em Piaçaba do Sul, quem estava servindo as mesas lá, eram as irmãs do ciclo de oração, algumas irmãs que estavam auxiliando o pastor Manuel Ferreira ali, dada a dificuldade que eles estavam enfrentando naquele campo. E ele falou assim, naquela reunião, e disse: tá bom, pastor Firmino, do senhor me emprestar uns 2 obreiros desses para ir trabalhar comigo lá em Piaçaba do Sul. E o pastor Firmino disse: depois a gente vai ver isso, né? Mas assim, eu entendi que não foi uma brincadeira, foi um grito de socorro que aquele pastor estava dando, uma necessidade, dada a carência do campo que ele estava administrando, que ele estava trabalhando. E eu me lembro, quando ele terminou de falar aquilo, irmão Manuel, eu desejei, no meu coração, de ajudar o pastor Manuel Ferreira da cidade de Piaçaba do Sul. Porém, não falei nada para ninguém, mas no meu coração eu falei: Senhor, eu gostaria muito de ajudar esse pastor lá. Eu não conhecia o pastor Manuel Ferreira. E aí o que acontece? Terminou a reunião, né? Terminou a reunião, participamos da Santa Ceia à noite, fomos para casa, e o tempo passou. Quando foi aproximadamente uns 30 para 40 dias, o pastor Manuel Ferreira entrou em contato com o pastor Firmino e solicitou o socorro dele, pediu o socorro dele, ele enviasse um obreiro para Piaçaba do Sul para ajudar, mas que teria que ser um obreiro solteiro, porque o pastor Manuel Ferreira não tinha condição de sustentar uma família lá, né? Então tinha que ser uma pessoa solteira. E é interessante, irmão Manuel, que aconteceu algo conosco, é muita história, e a gente tem que contar, porque uma coisa vai encaixando com a outra. Ele era daquela linha bem conservadora, aquela pessoa bem centrada na palavra, no ensino, bem coerente nos seus posicionamentos, nos seus pontos. E ele nunca havia separado diácono solteiro. E aí, quando foi no ano de 96 para 97, foi mais ou menos isso, em oração, Deus falou para ele que separasse 3 nomes, e deu para ele os 3 nomes. E ele relutou com Deus para não fazer aquilo, porque ele nunca tinha feito, nunca tinha separado diácono solteiro. Mas o Senhor falou para ele que era ele que estava escolhendo. Aleluia. Ele não foi desobediente, irmão Manuel, à voz de Deus,
E quando foi naquela noite, foi separado eu, o irmão Marcos, foi separado o irmão Anderson, acho que foram três, teve mais outros, mas eram casados, mas dos solteiros foram três, fomos, inclusive eu. E aí, o pastor Firmino procurou dois desses diáconos para enviar para Piaçaba-Sul. No entanto, os dois estavam se preparando para casar, né, estavam para construir, né, as suas residências, suas casas, Sim. e descartaram a possibilidade de ajudar o pastor Manuel Ferreira ali. E eu fui a última opção do pastor naquele processo, né? Eu fui o último dos três. E certa feita eu estava em casa, o pastor Firmino saiu de Junqueiro, foi lá na minha casa, que eu morava em São Sebastião, me chamou, eu fui lá, entrei no carro com ele, e numa viagem com ele, disse, Ricardo, o Manuel Ferreira me pediu alguém, eu falei com fulano, falei com ciclano, e eles não puderam ir. Eles não podem ir porque um vai casar, o outro está organizando também para se casar, então nenhum deles vai poder. E a última opção que eu tinha era você. E agora eu gostaria de saber se você vai. Eu disse, eu vou, pastor. E vê Então, que se cumpre Romanos 8:28, que tudo contribui para o bem. Você tinha o desejo, mas foi a última opção. isso. E aí eu falei, pastor, eu vou. Né? E aí eu me lembro, Manuel, assim, que assim, essa coisa, tudo isso, quando aconteceu na minha vida, isso me marcou muito, sabe? Porque foi no período que a gente tinha perdido a nossa mãe, meu pai tinha contraído um novo matrimônio, as coisas não estavam assim muito bem, né, dentro de nossa casa, e assim eu estava bastante angustiado ali dentro de casa por algumas coisas que estavam acontecendo. E aí Deus criou Deus criou esse negócio, Deus trabalhou dessa forma. E aí eu me lembro que eu arrumei uma bolsa, coloquei algumas roupas dentro, né, um sapato muito simples que eu tinha. Eu, na época, estava tão assim, necessitado que eu não tinha uma sandália havaiana, né? Eu me lembro quando eu ouvi o testemunho do Márcio Nascimento, que ele falou que tinha uma sandália azul e outra amarela, a correia, e eu não tinha nenhuma sandália, na verdade. Eu tinha um par de sapatos. Difícil. Sim? É difícil. O Márcio Nascimento pelo menos tinha, não era? O senhor nem tinha. Tinha. E nessa época eu não tinha. E quando eu peguei uma van e fui até Penedo, de Penedo peguei mais uma outra e tomei mais um outro veículo e fui até Piaçaba-Sul. Cheguei lá num domingo pela manhã, sentei num banco assim do lado da casa pastoral e ali fiquei. A esposa do pastor acordou, ela veio e perguntou para mim se eu precisava falar com o pastor Manuel e eu falei que sim. Aí ele disse, quando ele sai aqui de manhã, ele já sai para orar e quando termina a oração já começa a escola bíblica dominical, que era domingo de manhã. Lá a escola bíblica funcionava aos domingos pela manhã. E aí ela disse, é o que, irmão? Eu disse, eu sou o rapaz que o pastor Firmino enviou para cá. Aí ela, irmão, vem aqui. Aí já me deu café, pôs café, eu tomei café junto com eles, com ela. E aí o pastor Manuel Ferreira veio, e aí nós fomos participando da escola bíblica dominical, à tarde teve uma concentração. Nós fizemos uma concentração evangelística numa rua. À noite, o pastor nos deu a oportunidade para pregar. E aí, irmão Manuel, foi um momento assim muito interessante na minha vida. Porque o pastor Manuel Ferreira não estava bem de saúde, né? As coisas não estavam bem. Ele tinha perdido duas filhas, né? Ele tinha perdido duas filhas. Estava, assim, muito doloroso para a família. E aí, o que acontece? Eu cheguei no momento e foi como um alívio para ele. Então, a gente dirigia os cultos, a gente evangelizava, e aí a gente criou um programa no rádio, juntamente com a mocidade lá, e a irmã Lindinalva, na época, uma pessoa que me ajudou muito, muito criativa, a irmã Lindinalva, a sobrinha dela, muitos irmãos ali em Piaçaba-Sul me abraçou mesmo. E Morão, a deram irmã Lindinalva, né? O Morão da igreja, a irmã Lindinalva. muito gente boa mesmo. E aí conseguimos, ajudando eles lá, fizemos um congresso lá, participando do congresso. E aí o que Deus fez, irmão Manuel? Deus despertou jovens para pregar, para cantar. E aí Deus fez um negócio lindo. Aí o pastor separou alguns obreiros. E aí quando o pastor já tinha 2 diáconos, já tinha presbítero, né? Aí o pastor Firmino solicitou a minha volta novamente para o campo de Junqueiro.
Quando aconteceu a mudança de 99 para 2000, e ele foi transferido aqui para a Boca da Mata, aí foi nesse intervalo, quando nós estávamos colocando a mudança dele em cima do caminhão, né, ele veio nos trazer que estávamos em 3 irmãos lá de São Sebastião que fomos ajudar a colocar a mudança do pastor em cima do caminhão. E aí, quando nós chegamos, quando terminamos e o caminhão já estava prestes a sair, o pastor veio nos trazer até São Sebastião. E eu fui o último a ser deixado em casa. E aí, quando eu fui sair do carro, eu me lembro que o pastor debruçou as 2 mãos assim no volante do carro, e eu pensei até que ele estava passando mal. E aí ele, com os olhos assim lacrimejando, ele disse assim: Ricardo, vamos fazer o seguinte, você vai comigo para a Boca da Mata, porque vai nos ajudar lá a descer a mudança, porque eu não sei se lá vai ter obreiro para esperar. Tudo bem. Fui em casa rapidamente, peguei algumas roupas, falei: pai, eu estou indo à Boca da Mata, vou ajudar o pastor a descer a mudança dele lá, e eu acredito que até na próxima semana eu estou de volta. Aí, tá, tudo bem, pode ir. E aí nós fomos, irmão Manuel. Passou uma semana, passou 15 dias e nada. Aí, quando foi no outro dia, aí o pastor foi vindo e disse assim: Ricardo, vamos a Maceió comigo? Vamos. Aí, quando nós estávamos em direção a Maceió, aí ele disse: Ricardo, eu preciso lhe falar algo. Pode falar, pastor. Ele disse: eu não sei como você vai aceitar, como você vai encarar isso, mas no dia que eu fui te deixar na sua casa, o Espírito de Deus Aleluia. me leve o Ricardo com você. E aí, irmão Manuel, assim, aquilo ali me tocou muito, né? E aí eu comecei a morar na casa do pastor Firmino como se fosse um filho biológico dele. Então aquilo ali foi o segundo período da minha vida. E aqui foi um período de muito aprendizado. Eu aprendi bastante, né? Aqui em Boca da Mata, a igreja me recebeu. A igreja, a gente criou logo muitas amizades. A mocidade, assim, e a minha vida, irmão Manuel, serviu como referencial para os outros os jovens, porque por incrível que pareça, aqui em Boca da Mata, quando eu cheguei aqui em 2000, os jovens não pregavam. Né? Então, quando eles me viram pregando no culto de mocidade, pregando na rua, então houve um despertar. Hoje em Boca da Mata, graças a Deus, tem grandes pregadores aqui, pessoas que podem atender qualquer necessidade aqui dentro do estado e até fora também. Que coisa, mano. Então, depois que nós chegamos... O senhor em Boca da Mata virou presbítero ou continuou diácono? Não, aí eu fui separado, aí casei, né? E aí fui separado ao presbitério aqui. Sim. E aí quando foi depois, eu ainda fui morar na cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, onde ficamos ali por 3 anos. Ali foi que aconteceu algo tremendo também na nossa vida. O pastor Leonel Neto, que é uma pessoa muito, muito respeitada na Comadetrim, que é a Convenção do Triângulo Mineiro, inclusive é o vice-presidente do pastor Álvaro Allen Sanches, né? Sim. Ele presidia lá a igreja em Tuiutaba, e nós estávamos com aproximadamente 2 anos lá, irmão Manuel, e aí Deus revelou para o pastor, estava havendo uma mudança de campo, ia sobrar um campo lá, porque o pastor estava voltando para Cuiabá, o pastor João Batista na época, e a cidade do Prata ia vagar, e aí ele ia deslocar o missionário Arnaldo Dias da cidade de São Francisco de Sales para o Prata, e a cidade do Prata, da cidade de São Francisco de Sales, ia ficar sem o pastor. E orando, Deus mostrou ao pastor Leontino que eu e a irmã Isabel estávamos indo para lá. E aí, no domingo de manhã, eu tinha largado o serviço, e aí estava ainda dormindo pela manhã, aí ele chegou na minha casa, bateu palma, eu recebi, e ele disse: olha, eu tenho algo para lhe dizer. Agora você aceita se você quiser, que ele era meio brutão assim, sabe? Meio... Você aceita se quiser, que vocês nordestinos têm um sangue meio quente. E pode falar, pastor. Ele disse: olha, Deus me mostrou você e sua esposa no São Francisco de Sales. E eu disse: tudo bem, pastor, vamos orar. E aí, irmão Manuel, nós fomos orar. Fui conhecer o lugar, conheci a cidade, conheci a igreja, tinha casa pastoral e tudo, uma cidade pequena. E aí foi quando a Isabel engravidou, meu irmão, estava grávida. E eu fiquei preocupado, assim, um pouco desesperado, a minha fé abalou naquele momento, porque eu imaginei: meu Deus, eu ir para uma cidade dessa, sem parentes, sem ninguém, como que vai ser essa situação? Então, no final das contas, meu irmão, eu acabei não aceitando essa responsabilidade, mas o pastor falou para mim assim, disse: olha, Ricardo, eu quero lhe dizer que Deus
te entregou uma responsabilidade e você não aceitou, mas vai haver dias que você vai chorar lágrimas, querendo desejar ou querendo morrer, e você não vai morrer. E assim, eu confesso para você, irmão Manuel, e todos os nossos telespectadores, que passei um momento muito difícil na minha vida, nesse período, muitas enfermidades, muitos problemas, mas Deus nos fez vencer novamente. Retornamos para a Boca da Mata, para a nossa cidade base novamente. Glória a Quando Deus. chegou, quando chegou o ano de 2008, aí nós fomos para Chapadão do Céu, e aqui começa uma outra etapa da nossa vida. Então, Boca da Mata é o barco do Pedro, né? É, Pedro Marco de Pedro, rodava e sempre voltava para o barco. exatamente, era o nosso barco. Aí foi para o Chapadão do Céu. Nós já estamos encerrando aqui, já estamos faltando aqueles 10 minutos da carência que o senhor falou que ia poder estar com a gente. Temos 10 minutos aí ainda. Eu vou te dar 15 ainda. Pronto, melhor ainda. Voltou para a Boca da Mata, Deus prepara de novo, novamente, como faz com Pedro no barco, e aí vai para Chapadão do Céu. E aí o que é que acontece? Quando chegou em Chapadão do Céu, irmão Manuel, aconteceu algo interessante, porque eu fui para lá, para Chapadão do Céu, com o intuito de trabalhar, entendeu? Dar uma vida melhor para minha família. Fui trabalhar numa empresa muito grande, uma empresa muito boa, um salário muito bom na época, né? Eu fui com uma proposta muito boa. A empresa que me ofereceu o emprego me oferecia ajuda de aluguel, vários benefícios mesmo, vale compra, vale refeição, era muitos benefícios, plano de saúde, plano odontológico, muitas coisas mesmo, seguro de vida, enfim. Então, quando eu assentei os pés lá, eu imaginei, não, aqui agora a gente vai fazer a nossa vida e vamos viver bem, graças a Deus. E sempre nos cultos, indo só aos domingos, aos sábados, que lá também tem o sábado, e o culto de ensino, mas não aquele compromisso completamente direto, né? Aquele compromisso direto. Beleza. Sim. Aí o que acontece? Quando eu me lembro que eu estava num culto lá, e certa feita Deus, numa festividade, levou um pregador lá, e o pregador apontou assim para a nave da igreja e disse: "Você aí, irmão?" Eu levantei a mão. "Sim, você mesmo. O Senhor manda eu lhe dizer. E o Senhor te trouxe para cá, para uma grande obra." Aí eu baixei a cabeça e falei: "Meu Deus, esse profeta errou o alvo, errou a pessoa, porque eu não vim para cá. Eu não vim para cá para ter compromisso. Eu vim para cá para ganhar dinheiro." Foi assim Sim. que eu disse: "Para ganhar dinheiro." Então, Manuel, Deus mudou tudo. Eu tinha carro do ano, um salário bom, minha esposa também trabalhava, nós tínhamos uma renda boa. E aí Deus começou a falar comigo, Deus começou a falar comigo. Aí quando foi em 2009 para 2010, aí eu comecei a dirigir igreja, mas auxiliando um pastor num bairro lá na cidade de Chapadão do Céu. E aí quando foi em 2011, Manuel, aconteceu um mover muito grande assim na nossa vida. E quando entrou para o ano de 2012, que foi o início de 2013, de 2011 para 2013, eu perdi praticamente tudo. O meu carro do ano, perdi o meu carro do ano, as minhas 3 contas no banco, foi todas 3 por vermelho. Eu tinha uma conta na Caixa, tinha uma conta no Banco do Brasil e uma conta no Sicredi, que é um banco, um banco que existe lá no Centro-Oeste, né? É um banco cooperativo. E aí, irmão Manuel, o que acontece? Foi tudo por vermelho. E aí nós passamos um momento muito difícil, que foi no período em que nós começamos a depender de cesta básica da igreja. Então foi um período assim difícil para mim. Nós já tínhamos as nossas 2 filhas e foi um período muito difícil, né? Faltou o pão, mas Deus proveu, que Deus sempre ele providencia mesmo, isso aí Deus é fiel. Mas aí foi nesse período, irmão Manuel, que eu aceitei o propósito de Deus para a minha vida. Eu me dobrei, eu me curvei, eu vi que não havia condições de mim pegar uma quebra de braço com Deus e vencer. Sim. Então, quando eu me dobrei, quando eu me curvei, eu cedi à vontade de Deus, aí Deus começou a trabalhar na nossa vida. Aí, em 2013, eu fui separado para evangelista, aí nós ficamos trabalhando nessa igreja até 2015.
Aí, tu lembras que em 2015 eu estive aqui, né? Estive aqui em Alagoas. Em Sim, 2015. Passei 9 meses aqui. As portas não se abriram para mim. E a verdade. igreja estava orando por um projeto missionário. A igreja estava orando para começar a abrir trabalhos missionários fora do estado de Goiás. A nossa convenção lá, a Cadeso, é uma co-irmã aqui da Comadal. Lá nós somos conhecidos como a missão. Aqui, já no Mato Grosso, é como a Belém. A Assembleia de Deus, ela tem alguns sobrenomes nesses outros estados aí. Sim. E aí o que acontece? Nós não tínhamos igreja no Mato Grosso do Sul. Aí o nosso pastor resolveu abrir e a igreja começou a orar, o ministério começou a orar, formou a secretaria de missão. E orando, Deus mostrou que era eu que estava indo para lá também. E aí nós estávamos aqui no estado de Alagoas, no estado de São Sebastião, trabalhando com meu irmão, o Rio. E aí eu contraí a chikungunya e a dengue hemorrágica, e foi tanta coisa, Manuel do céu, quase que eu morri. E aí voltamos para Chapadão do Céu, e aí aceitamos o propósito. Em 2016 nós assumimos a igreja, o pastor nos deu posse em um salão de 250 cadeiras, só eu, a minha esposa e mais um casal de irmãos para nos ajudar lá que residia nessa cidade. E ali nós tomamos posse naquele lugar e ficamos 1 ano e 10 meses. E ao sair de lá, graças a Deus, já deixamos conjunto de criança, conjunto de mocidade, conjunto de senhoras. Aleluia. Deixamos, para a glória de Deus, deixamos uma congregação já bem encaminhada, bem andada, para a glória de Deus. E aí nós ficamos, aí em 2017, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Eu fui ordenado a pastor no ano de 2017. Aí quando foi em 2018, o pastor nos transferiu desta cidade que nós estávamos, de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, nos enviou para o começo de um novo trabalho em Costa Rica, cidade de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, e ali também já tinha alguns crentes, aproximadamente uns 10 crentes, e nós começamos o trabalho ali, e ali ficamos cerca de 4 anos e 9 meses, quase 5 anos, e até nós pedimos a nossa permissão para retornar aqui ao estado de Alagoas por outras ideias, né? por outras coisas que nós tínhamos em mente, e foi por Sim. isso que nós entregamos o trabalho ali. Mas foi assim, João Manuel, Glória a Deus. nossa aventura ministerial. Então, a gente está indo para o princípio do fim, que diz a história. Essa conversa foi uma conversa rápida, mas vamos marcar um dia para quando o senhor estiver por aqui, por esse lado, Arapiraca, São Sebastião, a gente ir direto para dentro do podcast, do estúdio, tá? E aí a gente conversa várias vezes. Mas já estamos partindo para o final. Como eu iniciei a minha fala dizendo que Paulo nos aconselha que buscar cargos na igreja é uma coisa boa, mas as pessoas param nos primeiros versículos porque eles esquecem de ler o resto do texto que Paulo aconselha lá de buscar cargo. E quem busca o episcopado, boa coisa procura, mas tem que ser o quê? Aí eu disse que as pessoas param nesse versículo e não continuam. Não cai na onda de que o jovem não pode cair na seguinte onda que o senhor aconselha, não cair na onda de que para continuar e ter um ministério próspero dentro da igreja. De que o ministério é coisa do passado. Não é. Ministério, irmão Manuel, é algo que vem de Deus, é algo que vem do céu. A escolha, ela parte de Deus. O homem, ou os homens aqui na terra, eles são apenas os instrumentos para apresentar aqueles que a quem Deus já escolheu. Isso aconteceu na vida de Davi, isso aconteceu na vida de Saul, na vida de outras pessoas. Então, eles foram apenas apresentados, mas Deus já os havia escolhido. Não caia na onda de que esse negócio de ministério é coisa do passado, é coisa para os dias de hoje. E o conselho de Paulo para Timóteo foi: atente, meu filho Timóteo, atente para as coisas de Deus e desperte o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por imposição das minhas mãos e pelas mãos do presbitério. Portanto, desperte o dom de Deus que há em ti. Não cai na onda essa, não cai na onda de que ministério é coisa do passado, é coisa de Deus.
é chamado de Deus. Está lá escrito, Atos 9:15. O Senhor falou para Ananias, quando Ananias questionou o Senhor a respeito de Saulo de Tarso, né, que já estava na cidade de Damasco, a Bíblia diz que, naquele momento, quando o Senhor manda que ele vai até a cidade de Damasco para ali orar por Saulo, ele disse, mas Senhor, eu tenho ouvido acerca deste homem os males que ele tem feito por onde ele tem passado. E aqui na cidade de Damasco, ele tem autoridade do sumo sacerdote para levar preso qualquer pessoa que fizer menção do nome de Jesus. Mas a resposta do Senhor Jesus foi, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome até os gentios e aos reis da terra. Bendito seja Deus. Coisa maravilhosa. Não caia na onda de que o ministério é coisa do passado. O ministério é coisa de Deus. Pastor, muito obrigado mesmo. O senhor está aí com as suas ocupações, abriu uma brechinha aqui para a gente. Agora, só para ajustar a agenda dos últimos dias, o senhor vai estar no Conjoado? Aqui vai estar acontecendo o Conjoado também, porque esse ano a nossa congregação, a nossa igreja, o pastor Júnior Moraes, né, juntamente com a liderança dos jovens aqui, tiveram que aderir ao projeto de Maceió, da capital, né? Então vai acontecer justamente nesse período. Aí nesse período eu vou estar aqui dando apoio, porque eu também vou estar ajudando, na terça-feira eu vou estar dando a palavra, um estudo para os jovens, na terça-feira pela manhã, dentro do trabalho do Conjoade aqui em Boca da Mata. Imperdível, imperdível. Pastor, mais uma vez obrigado. Que o Senhor continue abençoando e mantendo e conservando o Senhor, essa pessoa que o Senhor é, desde o dia que a gente se conheceu até o dia de hoje. O Senhor não mudou 1 centímetro, tá do mesmo jeito. E como é um programa de crente, feitos por crente, e tem crente na parada, gostaria que o Senhor encerrasse com uma oração, em nome de Jesus. Eu, desde já, irmão Manuel, quero te agradecer, tá, aqui pelo carinho, né, a consideração, o respeito, a forma como que você nos recebeu aqui nesse podcast, e pedir que o Senhor continue te abençoando, te dando muita sabedoria, e que você continue sendo um instrumento nas mãos de Deus para propagar o Evangelho, em nome de Jesus. Assim sendo, nós vamos orar e agradecer. Altíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder dar aqui, Senhor, a nossa contribuição para o reino do Senhor aqui na terra. E peço que, aonde chegar esse testemunho, as nossas simples palavras, que o Senhor transforme no coração daquele que quer ouvir, que sirva de edificação, de despertamento, que sirva, Senhor, de ânimo para a sua jornada e a sua caminhada. E aqueles, Senhor, que por algum motivo estão entristecidos na sua jornada ministerial, na sua fé, que o Senhor os renove nesta tarde, trazendo bálsamo e lenitivo para a alma de cada um dos teus filhos. Pai, abençoa o teu servo, irmão Manuel, sua esposa, seu filho, e todos os projetos que estão em suas mãos. Que o Senhor o faça prosperar em todos os sentidos. Para a glória do teu nome, nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, muito obrigado. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, seja igreja, compartilhe o máximo que você puder para as pessoas poderem entender que não pode cair na onda de que ministério é coisa do passado. Ministério é coisa de Deus. Mais uma vez, pastor Ricardo, muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando todo o tempo em nome de Jesus. E vamos validar de forma sustentável. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus.